A capa do capítulo já começa nos apresentando uma nova personagem, então já viu que vai ser bom. O capítulo começa com Debbie perdendo de novo por Rokurou, até que alguém chega. Ela menciona que finalmente havia reencontrado Debbie. Essa garota se denomina como Black Knight Darkness, e Rokurou fica impressionado por surgir outra garota demônio, mas ele imagina que talvez seja outra amiga da Debbie, mas Darkness menciona que não, isso porque ela é aquela que irá acabar com Debbie, se revelando uma inimiga dela. Rokurou nota a aura intensa dela enquanto Darkness parte para cima de Debbie, e nesse momento, Debbie levanta sua mão para cumprimentar sua conhecida e amada, mas acaba acertando o rosto da coitada por acidente. Debbie se desculpa com ela, mas Darkness, ou no caso, Yamada, reconhece a força da Debbie e vai a nocaute. Ou seja, ela é uma fracote. Rokurou fica impressionado ao saber que essa garota é, na verdade, uma fã da Debbie. Ela menciona que essa fã fofa a segue há muito tempo, apesar de ela tentar negar. Rokurou nota que a Debbie vive chamando ela de Yamada e se pergunta o porquê. Acontece que o nome verdadeiro dela é Hanako Yamada, e por isso Debbie reduz para Yamada. Rokurou menciona que o nome dela é bem comum, enquanto Yamada tenta ser chamada de Black Knight Darkness. Ou seja, agora além da Gamer, a Loli, a Sádica, a Kawaii Desu e a Niichi, temos a Shunibyo. Debbie questiona o que a Yamada andou fazendo esse tempo todo, e ela menciona que passou os últimos anos treinando para acabar com a Debbie. Porém, ela descobriu boatos sobre ela estar gastando seu tempo brincando com uma criança humana todos os dias, e acha isso deplorável. Ela se pergunta onde estava aquela Debbie que se banhava no sangue de incontáveis demônios, mas Debbie se pergunta quando foi que isso aconteceu. Yamada revela sua arma, Shinku no Kama. Ela menciona que é a Demon of Blood Manipulation, ou Demônio da Manipulação do Sangue. Seu poder seria de conseguir transformar o próprio sangue em lâminas. Quando ela se prepara para atacar, Debbie diz que sente uma enorme nostalgia e nisso ela quebra a lâmina da foice da Yamada e começa a comer, o que deixa o Rokurou preocupado por ela estar comendo sangue. Só que a Debbie acaba com a brincadeira da Yamada revelando que aquilo não era sangue, mas sim o equivalente a suco de tomate no mundo humano. Ou seja, o título dela é Demon of Eggplant Manipulation. Mas aqui tem um negócio complicado. Os kanjis do nome traduzem como banca, que significa berinjela, mas se for ver atrás aparecem tomates. O mais estranho é que esses kanjis significam tomate, só que em chinês, que seria bodia. Enfim, eu vou chamar de tomate mesmo para facilitar. Continuando, Yamada tenta fingir que é seu sangue, mesmo ignorando que dava para ver a caixinha de suco de tomate saindo da manga. Debbie menciona que os vegetais da fazenda da família dela são deliciosos, só que isso irrita Yamada. Debbie tenta dizer que o trabalho de fazendeiro é bem importante, mas até o Rokurou notou que o problema não era bem esse. Yamada exige que Debbie lute contra ela, mas Debbie pergunta o porquê ela acha que faria isso. Yamada deseja que Debbie volte a ser a demônio fria e cruel de tempos atrás. Isso porque ela a idolatrava por ser alguém tão imponente, mesmo encarando tantos demônios poderosos, e isso fez com que ela desejasse que Debbie fosse sua rival. Ela mostrou que preparou suas roupas para que pudesse ser reconhecida pela Debbie, e que fez tudo isso apenas para aquele dia. Mas Debbie reconhece que essas roupas lembram as dela, e por isso fica lisonjeada por ter recebido esse tipo de homenagem, o que só irrita ainda mais a Yamada. Enquanto as duas discutem, Rokurou imagina que a Debbie estava parecendo uma irmã mais velha para Yamada, mas nesse momento, como forma de tentar obrigá-la a lutar, Yamada cria uma espada para ameaçar a vida do Rokurou. Ela pergunta se caso ela o matasse, Debbie poderia aceitar enfrentá-la. Ela exige que Debbie a enfrente, mas nesse momento a lâmina é simplesmente quebrada como se não fosse nada. Debbie surge atrás dele segurando o que restava da espada de Yamada, dizendo que ela foi longe demais. Ela explica que gostou da atitude dela de tentar desafiá-la, mesmo sendo uma atitude tão imatura, e por isso não teria outra escolha senão aceitar. Porém, Debbie avisa que não teria a menor piedade dessa vez, mandando que ela se prepare. Só que nisso, Yamada nota que mexeu com quem não devia e só sai correndo. Debbie acredita que acabou exagerando também. Ela acredita que pode ter ferido os sentimentos da Yamada, mas a real é que ela ficou simplesmente encantada com a atitude da Debbie. Ela não parava de tremer pelo olhar frio da Debbie, imaginando que precisava se esforçar ainda mais para ser reconhecida pela sua ídolo. O Omake desse capítulo acaba confirmando o que eu tinha dito. Isso porque Debbie menciona que Yamada sempre foi muito apegada a ela, e vivia a perseguindo por todo lado.
Mas quando ela completou 13 anos, começou a falar uns negócios estranhos, como minha mão esquerda está latejando, ou meu olho superior é um olho maligno, ou um Jagan. O problema foi que um dia Debbie decidiu perguntar uma coisa que a incomodava. Nesse ponto ela já se denominava Black Knight Darkness. Só que quando Debbie perguntou sobre a mão enfaixada dela, querendo saber se ela tinha se machucado, Yamada só sumiu e não voltou mais, deixando Debbie confusa se tinha feito algo errado, se bem que Rokurou sabia que a pior coisa a se fazer com o Shunibyo é questionar suas atitudes de forma tão inocente. No outro capítulo, Debbie está em casa conversando com Reizo, pois ela sentia que estava perdendo com muito mais facilidade ultimamente, e acredita que isso não pode ser bom para sua reputação como Strongest Demon. Ela percebe que chega a ter resumos de suas derrotas e por isso ela decide que precisa dar um jeito nisso. Debbie acaba tendo um plano para lidar com suas derrotas e aumentar sua taxa de vitórias, mesmo que até o momento seja 0. No dia seguinte, Rokurou avisa que o desafio seria pular corda, mas ele se impressiona com a Debbie, isso porque ela estava com um monte de tranqueiras pelo corpo. Acontece que ela diz ter pesquisado na internet sobre formas de melhorar sua sorte e encontrou informações sobre Feng Shui. Para resumir, o espelho na barriga servia para repelir o azar, enquanto as pedras de poder no braço amplificam sua sorte e o dragão na sua cabeça atrairia mais felicidade, e com isso, ela não teria como ser derrotada. Quer dizer, a menos que ela precisasse fazer um desafio que exigisse muita movimentação, como pular corda. Resultado, ela fica com tanta dificuldade para pular por culpa das coisas atrapalhando e as pérolas e o espelho machucando que acaba não dando certo. De volta em casa, Debbie nota que não foi a melhor ideia apelar para o Feng Shui, ainda mais que ela nem mesmo entende do assunto. Mas ela tinha outra jogada escondida na manga. Isso porque ela fez uma encomenda pela Amazones que poderia entregar sua vitória. No dia seguinte, ela chega mais elétrica do que nunca. Isso porque ela disse que bebeu um energético chamado Demon Star. Ela soube que gamers no mundo humano costumam beber energético e ela acreditava que isso poderia ajudar, mas enaltece que o tal Demon Star possui 50 vezes mais cafeína que os energéticos do mundo humano. Nisso, só por garantia, ela decidiu tomar logo 10 latas desde aquela manhã. O que impressiona é que ela não teve uma overdose. Rokurou menciona que naquele dia ele pretendia jogar cartas de novo, já que fazia muito tempo que eles não jogavam cartas e o desafio seria Blackjack, ou conhecido como 21. A regra é simples. Vence quem chegar mais perto de 21, ou conseguir juntar 21 com as cartas. Se passar desse número, perde. Dito isso, posso resumir a: Debbie se animou bastante, pegou a carta e perdeu. De volta em casa, ela percebe que não fazia sentido esperar que poderia vencer só por estar tão animada, e para piorar, o coração dela estava doendo por beber tanta cafeína. Eu te entendo, eu já passei por isso. Debbie então decide usar seu último recurso, que seria fazer um treinamento de concentração. Seu desafio próprio seria conseguir empilhar moedas. Isso porque ela viu em um vídeo da internet, mas logo de cara ela percebeu que não seria nada fácil. Mas não desistiu, pensando em fazer esse treino para conseguir superar o Rokurou. 10 horas se passam e Debbie finalmente consegue empilhar 2 moedas. Com isso ela acredita que sua concentração aumentou bastante, mal pode esperar para o desafio do dia seguinte. Quando chega na casa do Rokurou, ele diz estar ocupado, mas Debbie só observa confiante, pois ela conseguiu empilhar 2 moedas. Logo, ela tinha uma concentração incrível. Mas quando Rokurou a chama para mostrar o que ele havia feito, ela descobre que ele empilhou 5 moedas. Meio que sem querer ainda, no meio das tarefas dele. Só que quando Rokurou a chama para o desafio, o espírito da Debbie já tinha desistido. No omake do capítulo, Debbie toma um susto com o trovão e acaba se escondendo debaixo das cobertas do Rokurou, dizendo que ela tem medo de trovões. Apesar de que ela fica animada com tufões e coisas assim. Só que Rokurou fica confuso com um detalhe. Isso porque a Helms é uma demônio de trovão, e isso não a assusta. Só que Debbie menciona que com a Helms é só apertar o pescoço dela e pronto. Mas não dá pra fazer isso como uma punição divina. Rokurou pergunta se o barulho não seria o mesmo, e ela diz que não, pois com a Helms, na dúvida, ela só precisa acertar a barriga dela até que ela fique quieta, o que deixa Rokurou meio confuso sobre o porquê de tanta agressividade com a coitada. No outro capítulo, Temari vem brincar com a Debbie, o que a deixa confusa, perguntando por que o Rokurou não poderia ir. Temari comenta que ele estava estudando para uma prova no dia seguinte, por isso ele não poderia aparecer. Temari, por já estar mais preparada, se ofereceu como substituta dele. Apesar de não recusar a ideia,
Debbie menciona que acharia mais divertido se pudessem ser os 3 para brincarem. Nisso, Temari tenta garantir que a Debbie não fique pensando tanto no Rokurou, e por isso a desafia para um jogo de Ise-no, que é um jogo japonês onde as pessoas ficam com os polegares abaixados, e quando a pessoa disser Ise-no, ela deve dizer um número ao mesmo tempo que todos levantam, ou não, os polegares. E caso o número falado seja a soma de todos os polegares levantados, a pessoa vence. Temari explica tudo certinho para Debbie, que decide praticar primeiro, onde ela diz 3, mas ficam apenas 2, ou seja, ela perde. Logo depois vem a vez da Temari, que fala 4, e vence. Debbie fica levemente incomodada pela derrota, mas admite que o jogo é divertido. O problema é que ela nota que jogar isso com 2 pessoas se torna bem imprevisível, já que as opções são muito poucas, e por isso ela quer chamar o Rokurou, só que a Temari a impede. Entendendo que apenas um desafio não iria prendê-la ali, Temari decide apelar para um outro meio. Ela mostra um doce chamado Nama Dorayaki, que é um tipo de doce em formato de panqueca recheado com pasta de feijão doce azuki. Temari diz que é o seu favorito e quando Debbie experimenta, ela adora. Debbie enaltece como o doce de feijão misturado com creme de leite fica muito bom e até diz que poderia ficar viciada nisso. Mas lógico que não poderia ser simples. Ela imagina que algo assim não deveria ser comido sozinho, então bora chamar o Rokurou. Temari a impede de novo, notando que ela realmente ficou muito dependente do Rokurou. Mas quando pensa em dizer algo, começa a chover, e os 2 precisam se abrigar em uma pequena cobertura do parque. Nisso, Debbie diz que não é muito útil ficar em uma cobertura tão pequena assim, então seria melhor ter um teto maior para cobri-las. Nisso, ela tem a ideia de irem na casa do Rokurou, e de novo a Temari a impede. Mas Debbie começa a se irritar com isso, dizendo que eles já tiveram desafios mesmo quando ele precisava estudar. Mas como Temari insiste nisso, Debbie começa a fazer birra dizendo que quer brincar com o Rokurou. Nesse momento, Temari desiste e conta toda a história. Acontece que o Rokurou estava ocupado com os estudos, pois ele pretende cursar o vestibular. Isso acaba chocando Debbie. Temari diz que não pretendia dizer isso, mas acabou que ele decidiu focar nos estudos e por isso as provas se tornaram mais importantes do que nunca para ele. O motivo para ela não contar é porque, como esse foco iria fazer ele não ter mais tanto tempo para fazerem seus desafios diários, Rokurou pediu para ela não contar nada para Debbie, com medo que ela ficasse emburrada. Temari aceitou ajudá-lo, pois ele estava se esforçando bastante, e como a escola que ela pretende cursar é uma escola técnica que vai entrar por recomendação, sua pressão é bem menor, e por isso teria tempo suficiente para substituí-lo. Debbie entende o que ela diz e parece ficar desanimada. Mas logo diz que se era só isso, ela poderia ter contado desde o início. Debbie reclama do Rokurou não pela escolha, mas sim por se preocupar à toa, pois ela conseguiria aguentar um pouco, já que ele precisava se concentrar nas provas. Isso surpreende Temari, pois ela vê a Debbie sendo compreensiva, e isso não é tão comum dela. Só que Debbie explica que já sabia disso, pois ela lembra da conversa na fogueira algum tempo atrás, e menciona que, diferente dos demônios que praticamente vivem para sempre, os humanos têm um foco grande no tempo gasto por culpa de sua vida curta. Nisso, ela diz que, se o Rokurou realmente pretende seguir esse caminho, ela fará o possível para não ser um estorvo para ele. Temari se impressiona o quanto a Debbie evoluiu desde que se conheceram, pois ela acreditava que a Debbie iria começar a chorar compulsivamente. Nisso, ela diz que poderiam torcer por Rokurou juntas. O problema é que, mesmo entendendo e tentando ser madura, Debbie não consegue evitar de se sentir solitária e começa a chorar. Temari pergunta se ela está bem e Debbie diz que estava se esforçando muito para se manter firme, mas não estava mais aguentando e começa a chorar muito, fazendo Temari tentar animá-la com comida, tendo ainda uma nota do autor dizendo que os seus passatempos não acabaram ainda, assim como as lágrimas dela. No omake do capítulo, Temari se desculpa com Rokurou por ter sido obrigada a contar a verdade, mas Rokurou menciona que já planejava contar a verdade para ela e pede para que Debbie não fique tão irritada, pois eles poderiam ter seus desafios nos intervalos dos estudos dele. Então não mudaria muita coisa. Debbie, dando uma de tsundere, diz que não é como se estivesse preocupada com isso, apesar da Temari lembrar que ela estava chorando rios, mas ok. Só que ela menciona algo que estava deixando ela meio frustrada, pois como o Rokurou nunca comentou com a Debbie sobre suas pretensões futuras, ela se sentiu traída, dizendo que era como se estivessem em uma maratona dizendo para correrem juntos e de repente o seu parceiro só saiu correndo na frente dela. Debbie pergunta o que ele pretendia fazer para compensar isso, o que deixa Rokurou confuso com essa exigência de uma desempregada. O capítulo seguinte rola alguns meses depois.
Helms visita o Rokurou falando que soube dos estudos dele para o vestibular, se perguntando se poderia fazer algo para ajudá-lo. Nisso, ela mostra sua versão professora particular sensual, dizendo que seria sua professora naquele dia. Rokurou fica surpreso com aquilo e Helms o provoca dizendo que ela até é boa nos estudos, e pergunta se ele reagiu assim por ter pensado alguma fantasia pervertida com ela. Mas já adianta que ela irá apenas ajudá-lo com os estudos, e nada de safadezas. Mas é lógico que nem ela acreditava nisso. Afinal, o plano da Helms seria aproveitar essa ideia de professora particular para se jogar em cima do Rokurou usando toda a sua sedução. Rokurou pergunta sobre uma questão que ele não estava entendendo. Helms demonstra bem confiante, afinal, apesar de ela ser sim ruim nos estudos, ela fez um intensivão com a Mei, para poder realizar esse plano imaginando que o vestibular humano seria tranquilo para ela. Só que na hora que ela vê a pergunta com um monte de seno, cosseno e aqueles negócios que provavelmente mais da metade do pessoal nem lembra e quem lembra tem pesadelo com isso, ela só consegue entrar em parafuso e não forma uma frase decente, apenas repetindo que iria ajudá-lo. Helms menciona que os problemas realmente difíceis são aqueles que se tornam parte de você ao resolvê-los por conta própria. Rokurou, vendo que aquilo nem fazia sentido, menciona que ela tinha dito poder ajudar, mas Helms dá uma desculpa que não seria bom já dar a resposta para ele e que ele deveria tentar um pouco mais antes disso. Ao mesmo tempo, Helms se pergunta o que diabos era aquilo, imaginando ser uma língua alienígena, impressionada que adolescentes do ensino médio aprendem coisas tão difíceis. Só que como ela lembra que o plano era outro, então decide se focar no seu plano verdadeiro. Enquanto Rokurou fica estudando, Helms solta seu cabelo e se senta na cama dele dizendo que estaria de olho nele para que ele não o enrole. Ela fica se perguntando quanto ele conseguiria se segurar, afinal, ter uma cama ao lado já seria bem tentador, mas piora mais ainda com a professora Helms toda sexy em cima dela. Ela decide dificultar mais ainda, fazendo uma pose bem mais sensual, esperando que o Rokurou desista de uma vez e pule para seus braços. Mas Rokurou se concentra tanto que ele nem percebe ela. Nisso, o plano já começa a falhar, pois ao invés do Rokurou ser tentado por ela, era a Helms que estava sendo tentada pelo sono de ficar sem fazer nada. Ela reconhece que ele estava se esforçando bastante, o que seria o esperado do homem que ela amava. Mas ainda assim isso a irrita por estar sendo ignorada e decide apelar para outros métodos. Helms decide fazer massagem nos ombros do Rokurou, dizendo que os ombros dele devem estar muito tensos, apesar de acreditar que não seria o caso, pois não teria como um adolescente ter tanta tensão. Mas ela nota algo, os ombros do Rokurou estavam realmente tensos, e ele menciona que nunca teve o costume de estudar tanto e por isso devia estar tão tenso. Helms menciona que ele estava realmente se esforçando bastante enquanto observa a corada. A atitude do Rokurou a motiva a tentar apoiá-lo de verdade, mas nisso, ela acaba usando seus poderes e acerta o ombro do Rokurou com sua eletricidade. Ela tenta pedir desculpas por isso, se lamentando por tê-lo perturbado, mas Rokurou diz que sentia seu ombro bem mais leve. Eles acreditam que pode ter sido como uma terapia de eletrochoque e Rokurou explica que sua circulação sanguínea parecia estar melhor. Nisso, ele pede para que faça o mesmo no outro ombro e se anima a Helms. Ela aproveita para cuidar das costas do Rokurou também, deixando ele bem menos tenso, enquanto diz que ele estava com as costas travadas. Rokurou explica que ele é meio corcunda, isso pode estar ajudando a manter a tensão. Depois de resolvido tudo isso, ela volta para casa realizada, apesar do plano original ter obviamente falhado. Quando ela conversa com Mei, ela pergunta se os estudos que fizeram ajudou em alguma coisa, mas como Helms não responde nada, Mei decide fazê-la voltar a estudar. No amaquê do capítulo, Debbie descobre que Helms passou pela casa do Rokurou e pergunta se ela havia atrapalhado ele, mas Rokurou diz que não. Só que isso não alivia para o lado dela, com Debbie dizendo que iria dar uma bronca daquelas na Helms. Ela menciona que não é legal aparecer na casa dos outros sem considerar a situação da pessoa, só por conveniência própria. Afinal, não é como se estivesse tudo bem só porque a pessoa está podendo se divertir, apesar de ser exatamente isso que ela estava fazendo. Depois de abrir um saco de batatas, Debbie pergunta qual seria o desafio daquele dia e Rokurou fica encarando ela achando que estava na casa dela. No outro capítulo, Debbie vem visitar Rokurou para o seu desafio diário, mas ele está de cama, doente e bem acabado. Debbie fica surpresa e ele menciona que pegou um resfriado de verão. Ele se desculpa dizendo que a disputa daquele dia estava cancelada por culpa do estado dele e Debbie começa a se preocupar, pois ela nunca viu o Rokurou tão fraco assim. Ela começa a acreditar que tenha sido culpa dela por ter obrigado ele a fazer os desafios mesmo tendo que estudar e por isso acabou sobrecarregando o coitado. Por culpa disso, Debbie decide assumir responsabilidade pelo Rokurou e cuidar dele.
O problema disso é que o plano dela para ajudar o Rokurou a descansar é gritar sem parar no ouvido dele, mandando que ele descanse. Pelo menos até o Rokurou mandar ela calar a boca por um minuto e deixar ele descansar de fato. Debbie tenta pensar em como os humanos doentes conseguem se recuperar, e nisso ela lembra que quando ficou doente, o Rokurou deu um pedaço de maçã para ela comer, e nisso ela entende que ele precisa se alimentar bem e vai atrás de algo para ele comer. Só que nisso, ela traz um espeto de chashu, que é basicamente um espeto de carne de porco assada. Ela diz que comprou um inteiro do restaurante de lamen favorito dela, pois quando se está sem energia, não tem nada melhor que carne. Mas Rokurou lembra que seria impossível ele comer chashu naquele estado de saúde. Mas Debbie só não ouve ele e tenta enfiar a carne goela abaixo no coitado, que mal consegue mastigar. Nisso ele começa a se engasgar até a Debbie desistir daquilo. Quando encosta no Rokurou, Debbie nota que ele estava com uma febre muito alta e por isso precisava dar um jeito o quanto antes. Pois seus pais mencionaram que se alguém dorme com uma febre tão alta, ele pode acabar morrendo. E nisso se desespera por um meio de esfriar o corpo do Rokurou, até lembrar das asas dela. Nisso ela usa suas asas para gerar um vendaval potente para esfriar o corpo do Rokurou, mas acaba praticamente o grudando contra a parede, enquanto Debbie, desesperada, espera que ele melhore logo. O problema é que o vendaval da Debbie, junto do suor do Rokurou pela febre misturado com o ar-condicionado, fazem com que o Rokurou seja congelado por completo. Debbie se desespera mais ainda. Ela começa a gritar pedindo que ele não morra, mas Rokurou não consegue responder e apenas imagina que ele estava de fato morrendo. Mas não sente ódio da Debbie, pois ele sabia que tudo o que ela estava fazendo era pensando em ajudá-lo, e por isso ele agradece. Alguns minutos depois, Rokurou acorda em sua cama impressionado por ainda estar vivo e aparentemente melhor. Só que quando tenta se levantar, ele nota que Debbie está dormindo abraçada com o braço dele. Ele toma um susto perguntando o que ela fazia na cama dele. Debbie acorda surpresa que ele melhorou. Debbie explica que, como ele tinha sido congelado, ela tentou aquecê-lo. Ela menciona que foi culpa dela o resfriado dele ter piorado e se culpa mais ainda por aquele ser um momento tão importante para o Rokurou. Debbie começa a chorar pedindo desculpas ao Rokurou, mas ele diz que o resfriado não foi culpa dela e por algum motivo ele estava se sentindo bem melhor agora. O que acalma Debbie. Ele diz que a ajuda dela o salvou, mas ele fica confuso sobre como sua condição melhorou tão de repente. Nisso, Debbie explica que, como ele estava quase morrendo, ela decidiu apelar para um tudo ou nada, onde ela injetou seu poder mágico direto no Rokurou. Isso geralmente teria um efeito contrário, mas parecia que tinha funcionado, fazendo o Rokurou entender que aquilo estava sendo uma aposta arriscada dela que deu certo no final. No omakê do capítulo, Debbie está comendo melancia e Rokurou se pergunta se no inferno não tem nenhuma comida típica de verão, e ela responde que sim, eles têm um crocante de kraken. Para resumir o que seria, ela diz que é algo como o equivalente à lula frita em óleo e eles comem com um chururu gelado, que seria a forma dela dizer que é algo escorregadio ou macio, podendo se referir a um tipo de molho. Rokurou acredita que seria um tempurá, que é um prato com vegetais ou mariscos fritos em palme, que é um tipo de massa para fritar. Provavelmente o mais visto em animes seria o de camarão. Debbie menciona que vai comer isso no almoço. Ela diz que estava cheia, mas sempre tem espaço para melancia. Debbie diz que tempurá e melancia é uma combinação perfeita, mas pela cara do Rokurou, já dá para notar que nem ele acredita que isso seria uma boa. O capítulo seguinte começa com o Rokurou mencionando que havia encontrado uma Yamada selvagem do lado de fora da janela. Mas Debbie explica que, apesar de ser muito óbvio o local que ela está escondida, ela acredita estar realmente escondida, então pede que ele entre na brincadeira. E de fato, Yamada acredita que eles não perceberam sua presença por lá e decide observar o Rokurou, ou como ela chama, Tsurukurou. Pois ela quer descobrir como ele consegue vencer tantas vezes a Debbie, imaginando que ele usa alguma forma de truque. Ela se pergunta como alguém tão bobo poderia superar a Debbie, mas quando Debbie tenta roubar um doce, ele simplesmente a repreende acertando a cabeça dela e a Yamada fica chocada. Naquele momento, ela imagina que Rokurou já estava com o pé na cova e que Debbie só iria acabar com ele. Mas a real é que Debbie apenas se desculpa. Yamada fica surpresa com a Debbie se deixando receber ordens de um humano, imaginando que ele teria uma aura poderosa naquele golpe. Rokurou menciona que ele deixa os doces para depois da disputa. E se ele treinando um mascote por acaso? Como era de se esperar, Debbie perde de novo, e Yamada acredita que as derrotas recorrentes da Debbie seria porque, como são desafios que não envolvem força física, ela não pode se aproveitar de suas melhores habilidades. Nisso, ela já prevê a Debbie perdendo a cabeça pela derrota e ficando louca.
e que por isso Rokurou deveria pensar bem no que poderia falar. Rokurou disse que ele acreditava que ela teria mais chances por ser um desafio que foca em sorte, mas a real é que, nesses desafios, a Debbie é só uma fracote. Yamada fica doida ouvindo aquilo, imaginando que dessa vez Debbie iria arrancar a cabeça do Rokurou. Mas ela só disse que as regras eram difíceis e pronto. Yamada se surpreende com a reação fofa da Debbie, tentando entender o porquê ela não surtou de vez. Yamada fica se perguntando como a Debbie se deixava ser subjugada daquela forma, torcendo que ela voltasse a ser o demônio feroz e perigoso de antes. Debbie, de repente, levanta sua mão e pede algo, o que deixa Yamada animada, imaginando que seria um pedido irracional, esperando para ver qual seria a reação do Rokurou. Só que Rokurou apenas entrega um copo de chá de cevada sem gelo para ela, e Yamada fica curiosa em como ele conseguiu entender o pedido dela. Ele ainda menciona que os manju dos lanches eram recheados de kochian, que é uma pasta de feijão fina, o que volta a surpreender a Yamada. Por culpa disso, ela começa a imaginar qual seria a fonte de tanto poder do Rokurou, acreditando que ele pudesse ser a reencarnação do Arcanjo Miguel, um descendente do clã que fez um pacto com o Mao no Kue-tete, ou até um guerreiro lendário que carrega o poder do Dragão das Trevas. Nisso ela decide que precisa anotar tudo em o seu livro das trevas. Por culpa disso, Rokurou fica curioso e pensa em perguntar o que ela estava fazendo, mas Debbie avisa que isso é normal. E geralmente quando ela começa a escrever nesse caderno e alguém vem falar com ela, a Yamada só grita, então o melhor seria deixar ela em paz. Depois de escrever suas teorias, Yamada volta a observá-los. Nisso, Rokurou menciona que terá um festival de verão em breve, perguntando se a Debbie estaria interessada em ir. Debbie tenta comentar sobre os estudos dele para o vestibular, mas Rokurou diz que tinha notado quanto ela via vídeos de festivais de verão do mundo humano e que ela parecia bem ansiosa. Rokurou menciona que ele tem percebido que essa história de vestibular tem impressionado mais a Debbie do que ele mesmo, e isso a fazia parecer bem patética. Por culpa disso, ele pede que ela continue sendo a egoísta de sempre. Rokurou lembra que não daria para ela participar de um festival real sem criar um caos insano, então ele iria fazer o possível para que ela possa ter toda a experiência de um festival. Debbie desiste de discutir e demonstra estar bem contente com a ideia. Rokurou diz que vai preparar as coisas enquanto Yamada apenas os observa. Nisso ela arrisca todas as teorias que tinha sobre Rokurou, entendendo que ele não passava de um cara super gente boa. O omake do capítulo mostra Yamada voltando para o inferno, imaginando que poderia deixar aquilo passar por hoje. Mas ela acaba dando de cara com Reizo, que se apresenta como oficial da agência de gestão externa. Reizo menciona que ouviu sobre a Yamada ser uma fã da Debbie, e ela até tenta inventar suas histórias, mas Reizo a interrompe, dizendo que iria deixá-la ir embora. Porém, caso Yamada venha causar algum tipo de problema para Debbie no mundo humano, ela pode acabar tendo um descuido infeliz e interrompendo o teletransporte dela no meio do caminho, e mesmo que não se lembre o que isso significa, a cara dela já demonstra bastante. No capítulo seguinte temos de volta a Shadow, trazendo um jogo para Debbie jogar chamado Demon Soul. Eu não tô zoando, é esse o nome mesmo. Ela explica que, como o Rokurou estava ocupado com o vestibular, ele disse que poderia ser uma boa a Shadow passar um tempo cuidando dela no inferno mesmo, mas Debbie fica curiosa sobre o que era aquele jogo. Shadow diz que se trata de um Shinige, o que deixa Debbie confusa. Ela explica que um Shinige é um jogo que é tão difícil que a morte é uma certeza, mas que a sensação de conquista é muito grande, e eu sei que teoricamente eles estão falando de Souls-like, mas a explicação só faz sentido desse jeito, já que Shinige se traduz como jogo da morte, e o termo que ela usa é Shinige. Debbie, já prevendo a merda, decide que não vale a pena, mas Shadow insiste tanto que ela não vê outra escolha. Depois de criar seu personagem, Debbie começa a jogar e encontra o primeiro inimigo, um Goblin de faca, e imagina que seria fácil, já que é o primeiro inimigo. Mas em meio segundo, ela erra o ataque porque ele desvia e leva um golpe certeiro. Isso resulta no primeiro game over da Debbie, e se tratando de Souls-like já sabe que não vai ser o último. Debbie já perde a paciência enquanto Shadow fica só encarando ela com um rostinho fofinho. Debbie se irrita pensando que o inimigo inicial era forte demais para ser um primeiro desafio e diz que vai desistir do jogo, mas Shadow pede para ela insistir um pouco. 30 minutos se passam e Debbie finalmente consegue vencer. O primeiro inimigo, não boss, inimigo. Quando ela tenta seguir o caminho, o chão se abre e tome game over. Debbie pergunta o que houve e Shadow explica que ela ativou uma armadilha e por isso morreu de novo.
Mas a animação e carinha fofa da Shadow irrita a Debbie, que pergunta o porquê ela estava tão feliz. Shadow explica que, como ela já passou por isso, então ela só observa os novatos passando por esse tipo de coisa pensando: ah, eu também passei por isso. Debbie segue o jogo e encontra um velhote que a cumprimenta. Ela acredita ser um aliado, mas quem conhece o gênero sabe que não funciona bem assim. O velho se revela um demônio que, na verdade, seria um boss, e em questão de segundos, Debbie é só espancada até a morte e tome outro game over. Debbie abre o controle no meio de ódio, mas Shadow diz que não tinha problema, pois ela tinha controles de sobra. Além de fofa, é meio sádica quando se trata de jogos. Debbie pergunta o porquê deveria passar por tanto sofrimento por um mero jogo que possui uma dificuldade tão alta. Shadow explica que apesar de jogos serem feitos para serem divertidos, ainda existem vários tipos de diversão, e nesse caso, a diversão seria de conseguir alcançar algo que você tanto se sacrificou para conseguir. Esse seria o objetivo em jogos desse gênero. Debbie diz que entende, mas não vai mais se submeter a essa tortura. Dito isso, 3 dias depois, Debbie está bem mais avançada no jogo, conseguindo entender o timing de parry para evitar os ataques e consegue até mesmo uma arma de drop raro. Ela reconhece que a sensação de conquista realmente é boa, e o fato de estar avançando ajudava ela a se motivar cada vez mais no jogo. De repente, ela encontra 2 inimigos juntos, imaginando serem 2 professores. Como assim? A nota do autor diz que, de acordo com o que ele viu da comunidade gamer, é assim que os jogadores chamam inimigos fortes que ensinam técnicas fundamentais do jogo. Ela já começa a planejar qual seria o seu plano para enfrentá-los. 20 dias depois, Debbie finalmente derrota o final boss e termina o jogo. Tempo total de jogo, 40 horas. Shadow pergunta o que ela achou e Debbie diz que achou bem divertido até, mas tinha apenas uma coisa que ela sentia no momento: solidão. Shadow percebe que Debbie finalmente se tornou igual a ela e menciona que havia um modo extra que é liberado depois do final do jogo, o modo Versus. E nisso Debbie fica animada. No outro dia, eles visitam Rokurou, que fica bem animado, pois ele já tinha jogado Demon's Souls no ano passado, e ficou impressionado que Debbie tenha conseguido zerar o jogo. Quando ele se prepara para poderem jogar, Debbie fica lembrando de quanto sofrimento passou e que não é a mesma fracote de antes. Assim que inicia a luta, Rokurou acerta um golpe cruzado e acaba com a Debbie. É sério, é só isso. No final tem uma nota do autor dizendo que nesse momento ela percebeu a diferença da habilidade com o seu oponente. O Omake nos apresenta a irmã da Reizo, Bianca Yuriski, considerada a personificação da perversão. Já dá pra ver que se traça de família. Esse Omake não tem muita história, é basicamente a Bianca dizendo quem são as 5 garotas que ela mais gostaria de ver de biquíni por estarem no verão. Nisso temos a Debbie, óbvio, a Rui, porque ela nunca surgiu assim, a seguinte seria a Shadow por causa de sua enorme presença, e a Amada vem logo depois, com Bianca imaginando que ela com um biquíni de Gothic Lolita, e por fim, Diablo, que a deixa bem animada. Bianca ouve que poderia até ser um exagero, mas ela mesma diz: quem se importa? Afinal poderemos ver garotas de biquíni. O capítulo seguinte temos o capítulo do festival. Rokurou menciona que, como levar um demônio em festival de fato poderia dar problema, eles decidiram fazer coisas que pudessem dar o clima de festival para Debbie, e como Reizo disse que ninguém iria no local que eles estavam, então ela poderia aproveitar sem problemas. Temari pergunta se a Debbie estava ansiosa para o festival, e ela diz que sim, tanto que viu uns vídeos sobre o assunto e agradece o Yukata que pegou emprestado da Temari. Nisso começam as brincadeiras de festival com o jogo do Rokurou. Ele preparou Katanuki. Eles mencionam que isso é algo que só se vê em festivais, e ele mesmo, por nunca ter tido muitos amigos, vivia jogando Katanuki, mas nisso ele começa a explicar as regras. Esse jogo consiste em recortar uma forma com uma agulha, e caso consiga fazer isso sem quebrar a plaquinha, você vence. Rokurou sugere que ela tente com algo mais simples, para começar, mas Debbie é a Debbie, e por isso ela decide tentar com o guarda-chuva, que claramente seria bem difícil. Ela pede que eles não se preocupem, pois ela evoluiu muito nesses 3 anos que estiveram juntos, e decide mostrar toda a sua evolução agora. Com isso dito, ela só despedaça a plaquinha logo de cara. Rui já se adianta dizendo que o jogo dela seria o próximo. Ela preparou uma pesca de bolinhas. Debbie menciona que viu vídeos disso e parecia bem divertido mesmo. Rui explica que ela deveria usar o poi, que é tipo uma redinha de papel, para pescar as bolinhas, mas já avisa que o poi rasga muito fácil e por isso deve tomar cuidado.
Debbie entende, se prepara, mas simplesmente não consegue de jeito nenhum. Rui decide ensinar um truque para ela. Ela explica que pode usar seu poder mágico para reforçar o Poi, mas teria que ser uma camada fina, como se fosse passando óleo na panela. Rokurou fica impressionado com o quanto ela estava dominando o poder mágico que aprendeu. Debbie reconhece que não sabia fazer aquilo, o que é bem curioso, mas enfim. Ela ainda assim decide tentar mais algumas vezes, e depois iria tentar o Katanuki de novo. Rokurou fica impressionado que ela não tenha ficado emburrada até agora. Mas Debbie menciona que um festival é um lugar para aproveitar a atmosfera. Ela diz que a essência do festival seria se divertir nas barracas, e todos se impressionam com o quanto ela conseguia ser adulta nesse momento. Nisso, Temari diz que era sua vez. O problema é que ela não pensou em um jogo, mas sim em trazer comidas que parecem de festival, como maçã do amor, yakisoba, milho assado e chocobanana. Ela fica um pouco sem jeito por achar que devia ter trazido um jogo. Só que isso acabou ativando o lado normal da Debbie. Nisso ela sai atacando todas as comidas com fúria, começando pela maçã do amor, que ela fica encantada. Depois já parte para o yakisoba e em seguida a chocobanana. O seguinte é o milho assado, e Temari lembra que ainda tinha o takoyaki. Debbie fica ainda mais animada com a comida, se perguntando por que comida de festival era tão gostosa. Depois de se empanturrar, Debbie só fica no chão sorrindo enquanto todo mundo apenas encara confusos em pra onde foi toda aquela conversa de atmosfera de festival. No omakê do capítulo, Debbie nota que era a primeira vez que saíam com a Rui e a Temari juntas, mas elas mencionam que costumam conversar bastante na escola. Rokurou e Debbie ficam impressionados com isso, e ele diz que não costuma se aproximar de grupos de garotas e pergunta sobre o que elas falam. Rui explica que costumam falar de romances, o que já deixa Temari preocupada, e Debbie bem curiosa. Ela explica que geralmente se dividem em papéis de namorado e namorada, para ficarem imaginando coisas. Rui ainda completa dizendo que ela geralmente é a namorada, e cada vez mais Temari fica envergonhada com aquilo. No capítulo seguinte, Debbie chega na casa do Rokurou com Areizo, querendo fazer um anúncio especial que ela diz que vai surpreendê-los. Nisso ela mostra uma figure dela. Rokurou fica impressionado com aquilo, e Debbie explica que uma loja de brinquedos do inferno que fez para ela. Afinal, apesar de não parecer, ela tem muitos fãs no inferno. Eles decidiram enviar para ela um protótipo da figure para verificar se estava de acordo com o gosto dela, e nisso, ela aproveita para mostrar aos dois para que possam ajudar a descobrir se tem algum problema. Rokurou encara a figure impressionado com o quanto ela chega a ser fiel até os mínimos detalhes, mas quando ele pergunta para Areizo, ela está simplesmente emocionada, o que já ajuda bastante, pois aquilo era uma reação legítima dela. Reizo diz que ela estava maravilhada com a divindade da figure. Nisso ela decide que seria bom exibi-la em um museu de arte do inferno, e Debbie ainda entra na conversa dizendo que aquilo era um tesouro nacional. Reizo pergunta como ela poderia conseguir essa figure, e Debbie explica que vai ser um prêmio de um jogo. Reizo já imagina que pode acabar sendo um brinquedo de máquina de garra, e fica pensando se poderia garantir pelo menos uns 100, até lembrar que ela era ruim nesses jogos. Nisso ela se pergunta se não poderia comprar a fábrica. Só que Rokurou faz acordar de seus pensamentos malucos perguntando se não tem nada que ela queira que mude. Reizo enaltece que a qualidade é muito boa, mas se pergunta se não poderiam realçar a nobreza da Debbie, fazendo a figure de ouro puro, mesmo sendo uma figure para ser vendida aos montes. Debbie imagina se não poderiam pedir para colocar várias armas na figure, mas Rokurou lembra que ela nunca usou armas e manda elas não ficarem querendo dar ideias que possam causar problemas para a empresa sem motivo, e pergunta se não poderiam deixar a figure do jeito que está. Até que Reizo nota algo estranho e pede para que eles aguardem um pouco enquanto ela analisa melhor a figure. Ela diz que os seios deveriam parecer 0,01 mm mais firmes para serem mais fiéis. Ela fica se perguntando se isso poderia ser apenas um de seus pensamentos impuros, e Rokurou imagina que seria apenas isso mesmo. Debbie se cansa disso tudo e diz que vai levar de volta para a empresa de brinquedos. Rokurou ainda está impressionado que ela tem uma figure, imaginando que vai ser bom se os clientes ficarem felizes com o produto final. Debbie fica até sem jeito, agradecendo àqueles que fizeram a figure, e Reizo pede que ela fique tranquila, pois aquilo era uma figure maravilhosa da Debbie e que todos iriam adorar. Depois disso, ela lembra que eles teriam ainda o desafio deles, mas como estava um dia bonito, eles poderiam fazer o desafio lá fora. Reizo se propõe a levar a figure para ela, enquanto Debbie fica lá para o desafio com o Rokurou, e nisso eles aceitam e saem para o seu desafio. Depois de abrir o portal para eles saírem, Reizo aproveita que está sozinha com a figure para fazer algo que muitos já imaginariam que ia acontecer. Ela decide ver a calcinha da figure da Debbie. O omakê do capítulo temos a Temari se perguntando como seria se a Debbie fosse humana.
Ela diz que é divertido imaginar essas coisas, e nisso Rokurou começa a imaginar uma Debbie humana chamando Rokurou para o fliperama para uma disputa. Mas nisso, ele já imagina as outras garotas como humanas também. E nisso temos a Reizu, fã da Debbie Senpai, a Diablo reclamando por ela ter matado Aula, a Shadow como a colega quieta só observando, e a Helms como a garota de Maria Chiquinha que fica dando em cima do Rokurou querendo ir junto dele para casa. Nisso ele começa a sentir que poderia ser bem assustador, pois ele não conseguia lidar bem com essa aura intimidadora de grupo de garotas. O capítulo seguinte começa com Debbie bem quietinha, apesar de muito desconfortável, como dá pra ver pelos olhos do cabelo dela. Rokurou pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ela diz que não tinha problema nenhum. Isso porque o tal problema seria que ela estava com a bunda coçando. Isso já estava assim faz um tempo, e como não passava, ela só ficava cada vez mais irritada. E nem precisa explicar o porquê ela não pretende coçar na frente do Rokurou, né? O pior é que, quanto mais o tempo passa, mais ela sente vontade de coçar. Nisso, ela tem a ideia de tentar distrair o Rokurou para que ela possa coçar a bunda. Ela sabe bem como o Rokurou tem uma intuição forte quando se trata dela, então decide fazer algo que ele não possa prever. Nisso ela pensa em pedir algo, mas Rokurou já mostra que ele já tinha trazido chá para ela. Tentando dificultar, ela diz que deseja um chá de trigo sarraceno. Rokurou fica surpreso com ela pedindo isso, e Debbie sabe que não teria como ele ter se planejado tão bem assim. E nisso, ele precisaria sair do quarto, dando a chance para ela se coçar. O que nenhum dos dois poderia prever é que o chá que o Rokurou trouxe era de trigo sarraceno. Rokurou fica impressionado com o quanto conseguiu ser prestativo, pois ele lembrou que a Debbie tinha gostado muito desse chá. Enquanto Debbie entra em colapso por não conseguir tirá-lo do quarto, e como se não fosse o suficiente, o outro lado da bunda dela começa a coçar também. Nisso ela encara o canto da cama e imagina que possa se coçar se conseguir ir até o canto dela. O problema seria conseguir ir até o canto sem chamar atenção. Nisso ela começa a se mover devagar pela cama. O problema é que esse movimento faz o Rokurou imaginar que ela queira ir no banheiro. Isso acaba irritando a Debbie, dizendo que isso não é o tipo de coisa que se pergunta para uma garota. O problema disso é que Debbie perdeu uma chance de ouro para ela sair do quarto e poder se coçar. Rokurou percebe que ela estava bem estranha e se pergunta o que estava acontecendo com ela, enquanto Debbie já estava no seu limite. Por culpa disso, ela decide que estava na hora de apelar para sua habilidade de distração mais poderosa, o bate-palminha. Conhecido como Nekodamashi no mundo humano, a ideia seria dar uma palma forte na frente da pessoa para distrair. Mas Debbie menciona que no caso dela é outra história. Isso porque sua palma é tão forte e veloz que ultrapassa a barreira do som e gera um barulho ensurdecedor, além de um flash de luz. Ela enaltece que ninguém que recebeu isso conseguiu evitar de recuar. O maior problema disso seria se o Rokurou aguentaria esse golpe, pois ele poderia apenas desmaiar, mas tinha o risco de ele morrer caso ela errasse. Debbie repensa e nota que não vale a pena arriscar a vida do Rokurou por uma simples coceira. Ou pelo menos é o que ela gostaria de dizer, já que a coceira intensifica tanto que ela não se aguenta mais. Imaginando que era como se houvesse um monstro invisível grudado na bunda dela. Por culpa disso, ela não vê outra escolha senão se controlar o máximo para não matá-lo. Ela dispara para usar seu golpe já pedindo desculpas caso ele morra no processo. Só que nesse momento, Rokurou diz que ele precisa sair do quarto e ele só se levanta e sai deixando uma coisa em cima da mesa. Debbie acredita que conseguiu aguentar sem que ele soubesse de nada, mas ao ver a mesa, ela nota um coçador, enquanto Rokurou aguarda do lado de fora do quarto, demonstrando que ele já tinha entendido sim. Rokurou, por sua vez, se desculpa por não ter notado antes, mas ele enaltece que como ela é uma garota, pelo menos deveria usar um coçador. Debbie fica aliviada e agradecida pelo Rokurou por ser seu amigo. No omakê do capítulo, Diablo mostra para Debbie que ela comprou um ursinho de pelúcia novo. Debbie até nota que ele é bem popular, pois Diablo disse que precisou ficar na fila desde 5 horas antes da loja abrir para pegar ele. Mas se pergunta se ela já não tem bastante. Diablo explica que cada um deles tem diferenças sutis e por isso não são exatamente iguais. Debbie menciona que eles são bem parecidos e devem ter custado uma fortuna. Diablo enaltece que precisou pegar esse, pois era uma edição limitada. Mas Debbie pergunta se aquilo não seria um desperdício de dinheiro. Isso acaba irritando Diablo, que reclama com ela por dizer coisas tão cruéis sobre seus amigos preciosos, e Debbie se desculpa dizendo que às vezes ela é bem fofa. No capítulo seguinte, Diablo, Debbie e Helms surgem na casa do Rokurou dizendo que elas foram para lá para ajudar o Rokurou a relaxar, e isso virou um desafio proposto pela Helms para variar. O desafio seria, quem conseguir fazer o Rokurou relaxar mais, vence. Debbie parecia não ligar muito.
mas como ela não costuma fugir de um desafio, ela só aceitou e pronto. Diablo enaltece o quanto ele deve ter acumulado estresse, e nisso começa a disputa com Helms. Ela usa um difusor de aroma de spa, deixando a Diablo impressionada. Nisso ela se prepara para começar a sessão de relaxamento. Sua ideia é usar seus choques elétricos para massagear a cabeça do Rokurou, enquanto ele sente o aroma do difusor. Como funcionou no outro capítulo, ela acredita que pode ser uma boa ideia. Mas tinha um segredo a mais nisso, que é o cheiro em si. Helms havia colocado um afrodisíaco no difusor de aroma. Apesar de parecer potente, ele é inútil em demônios. Logo, o único afetado seria o Rokurou. O plano dela seria fazer ele se jogar para cima dela por causa do excesso de excitação do afrodisíaco. O problema é que o tempo dela acaba e Rokurou não parecia afetado. As garotas enaltecem que ela fez um ótimo trabalho, mas ela fica desanimada vendo que aquilo não tinha funcionado. E nisso é a vez da Diablo. O plano dela é uma sessão de alongamento. Rokurou reconhece que, mesmo fazendo alongamentos às vezes, poder fazer uma sessão inteira é bem mais revigorante. Pelo menos até chegar na parte de tentar se dobrar para frente. Por mais que Diablo não note nada, todos os outros percebiam algo naquela posição que ela estava ignorando. Rokurou acaba não conseguindo fazer direito por não parar de encarar os seios dela, e nisso Diablo acredita que ele precisa de ajuda. Só que quando ela decide ajudar ele, Diablo fica atrás do Rokurou com os seus seios roçando das costas dele, e as garotas se irritam com a tática dela, imaginando ser proposital. Como se não bastasse, o afrodisíaco não falhou, só demorou a se ativar, e nisso, o Rokurou estava precisando usar o máximo de suas forças para não pular na Diablo, enquanto Debbie apenas acredita que a Diablo estava sendo tão pervertida que estava deixando ele corado, o que deixa Diablo preocupada que tenha exagerado. Ainda assim, Rokurou termina a parte da Diablo bem animado e revigorado, dando bastante pontos para ela. Nisso sobra a Debbie, que diz que sua sessão de relaxamento seria limpeza de ouvido. Apesar de ser algo realmente relaxante, todos que ouvem aquilo ficam em choque. Debbie menciona que ouviu falar disso em vídeos e que diziam que, para um homem, ter os ouvidos limpos no colo de alguém é o máximo do relaxamento. Mas ela não entendia o porquê todo mundo estava com medo. Diablo implora para que ela desista dessa ideia e Rokurou tenta animá-la enquanto pede que ela mude de ideia também. Helms enaltece que quando um humano tem a cabeça perfurada, ele morre. O motivo desse medo todo seria que esse tipo de coisa exige mais jeito do que força, o que a Debbie tem completamente ao contrário. Então, se você já quase se machuca limpando o próprio ouvido às vezes, imagina outra pessoa fazendo e tentando usar a força. Agora imagina isso sendo a Debbie. O rosto do Rokurou exemplifica bem o que pode vir disso. Todos pedem que ela seja gentil, mas no momento que ela deixa o limpador cair, ele perfura o chão. Isso porque ela tinha fortalecido ele com sua magia. Rokurou fica com medo de ter sua cabeça simplesmente destruída pelo limpador, enquanto Debbie pede que ele fique quieto para que sua mão não acabe tremendo. Ela começa a limpar os ouvidos dele com uma calma absurda, enquanto Rokurou sente que a qualquer momento ele pode morrer. Depois que ela acaba, Rokurou parece ter sobrevivido a uma tortura infernal e as garotas enaltecem que a Debbie conseguiu entregar mais alívio ao Rokurou. Até porque não tinha como superar a sensação de quase morte e por isso ela vence, mesmo sem entender bem o porquê. O omakê desse capítulo eu meio que não entendi, mas eu tentei. Basicamente, Rokurou e Debbie jogam uma partida de jogo da memória, nisso ele explica as regras. Vira 2 cartas, se forem iguais, você pega, se não, só desvira e passa a vez. No meio disso, Debbie diz a frase, cartas que não formam par não pode pegar, e Rokurou ri. No fim, Debbie perde de novo e volta para o inferno. Naquele dia, ela faz as suas coisas e quando vai dormir, fica lembrando da frase que ela falou e isso ecoa na mente dela. Pelo que deu a entender, isso acabou soando como um trocadilho que só funciona em japonês. A pronúncia dessa frase seria Peajanai Torampu wa Torambu. O capítulo seguinte já começa com a Yamada sendo derrotada pela Debbie de novo. Ela até tenta parecer forte dizendo que a batalha ia começar, mesmo ela estando enterrada no chão. Debbie fica curiosa sobre o porquê Yamada havia feito isso tão de repente. Isso porque ela surgiu animada pra caramba dizendo que iria lutar contra ela. Yamada menciona que aquele foi o lugar onde elas se conheceram e que, naquela época, ela era uma criancinha imprudente que acabou sendo derrotada. O que não parece ter mudado muito. Mas Yamada lembra das palavras da Debbie para ela naquele dia. Quando ia embora, Debbie encarou e deu alguns conselhos para ela se tornar mais forte.
Primeiro, não seja subestimada. Mantenha seu espírito de luta e jamais fique sorrindo por qualquer coisa. Deb imagina que ela tenha dito isso pois queria parecer maneira na frente de uma criança. Só que ao mesmo tempo que Yamada lembra do conselho, Deb lembra que ela só não seguia nem um pouco. Seu segundo conselho foi não se comportar de forma infantil, algo que claramente ela não obedece. O terceiro conselho seria de ser solitária, pois o mais forte não deve depender de ninguém, mesmo que no momento ela acabe dependendo do Rokurou, um humano, para quase tudo. Yamada imagina que ela não se lembre mais dessas palavras, mas Deb menciona que ela era apenas imatura. O problema nisso é que Yamada diz que fez o que pôde para ser forte como a Deb, e no momento, a Deb tinha se tornado tudo aquilo que ela dizia ser errado. O que desanima Yamada? Ela diz que vai parar de segui-la, isso porque ela admirava a Deb por causa de sua força. Mas desde que ela começou a ir para o mundo humano, Deb estava relaxando demais e deixando de ser quem ela era. Para piorar, mesmo essa versão mais molenga da Deb, ainda era forte demais para Yamada, e nisso ela só desiste, o que irrita a Deb. Ela parte para a frente da Yamada dizendo que ela ficou bem atrevida, agindo como se soubesse de tudo, sendo que entendeu tudo errado. Deb explica que ela até pode ter mudado, mas aquela força que ela admirava ainda estava lá, e por isso ela não tinha motivo para se afastar dela. Deb pede para que ela continue a perseguindo, e Yamada começa a chorar e Deb fica provocando ela. Deb pede para que ela a chame de irmãzona, já que a Yamada disse que a via como uma irmã mais velha. Ela ainda diz que sempre quis ter uma irmã, mas Yamada lembra que ela até tem uma irmã, o que deixa Deb levemente irritada, pois nunca viu aquela garota como sua irmã. Nisso temos um pequeno flashback da Deb e sua irmã conversando, onde ela dizia que Deb claramente poderia se tornar a próxima Mao, mas ela disse que não deveriam tentar decidir coisas por ela. Deb menciona que ela era muito intrometida, e por isso ela fica até feliz que faz tempo que sua irmã foi trabalhar em algum lugar distante do inferno, e por isso não se vêem há anos. Nisso, vemos que Satan, o pai da Deb, recebe uma ligação que o deixa surpreso. Isso porque Nene de Corsifa, a irmã mais velha da Deb, estava voltando em uma semana, e ela pede para que ele mande um oi para sua irmãzinha por ela. O HMQ do capítulo continua a conversa da Deb com a Yamada, onde ela menciona que antigamente ela era bem mais imatura, e por isso falava um monte de besteira. Ela pergunta se havia dito mais alguma coisa, e Yamada lembra que ela falava coisas como "Eu sou uma navalha, firo todos que me tocam". Deb morre de vergonha enquanto ouve aquilo, dizendo que era um erro de juventude, mas Yamada não terminou. Ela lembra que a Deb dizia "Se você me tocar, vai se queimar", ou até "Ninguém entenderá a solidão do mais forte", ou pior, "Apenas a dor me faz sentir que eu estou viva". Depois dessas frases, Deb pede que ela só pare, enquanto pede desculpas por ter falado tanta merda e que gostaria de voltar no passado só para enfiar a porrada em si mesma pela vergonha que passou.